E se você pudesse desenvolver um negócio e passar esse legado para sua família, o negócio continuar por mais de 50 anos? Não é fácil, não são 50 dias, são 50 anos de tradição. Esse negócio aqui está no coração aqui de todo mundo de Volta Redonda e da região, que é a Madrigal. Paulo está aqui com a gente hoje, seja muito bem-vindo a Tudo é Venda, prazer tê-lo aqui conosco. E vamos bater esse papo sobre venda, né, Paulo? Ô Jefferson, um prazer meu, né? Bem, enfim, prazer estar falando com todos vocês. É bom vir aqui retratar um pouquinho da história, porque ela começa em família, né? E uma história um pouco triste, que é meu mesmo? pai. Meu pai, época de Guerra Fria em Portugal, botaram ele num navio sozinho, com 14 anos. Ele viajou quase 15 dias para chegar aqui, conhecer um tio que ele nunca tinha visto na vida dele, porque não tinha comida na terra dele, na verdade não tinha comida para ele. Nossa. E meu pai chorando, queria voltar, e o tio dele falou: eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, você trabalha, compra sua passagem e volta. Quando meu pai conseguiu ter dinheiro para comprar a passagem, eu já era nascido. Olha só. Foi só 17 anos depois. Então, porque foi de muito trabalho. E daí veio, né, a empresa que hoje a gente está lá, né, uma empresa familiar, que veio dele. Eu, por formação, sou engenheiro civil, tem vários outros cursos, né, eu nem vou me lembrar de todos, mas a gente acabou tocando o negócio da família, que era do meu pai e da minha mãe. E hoje não estou só eu, tá eu e minha irmã lá tocando, administrando. Enfim, como padaria, né? É sábado, domingo, Natal, e novo, lá é né? restaurante também, né? Também. Tem, A gente tem um café grande, né? Um café que a gente inovou, assim, na região com inteira. certeza, o café colonial lá é muito bom. Sim, e a gente tem um restaurante e tem, vamos dizer assim, um pouquinho de tudo ali, né? Tem um mini mercado, tem a parte de refrigerado, congelado. Né? Sabe uma curiosidade que eu tenho, Paulo? Muita gente fala que trabalhar em família é complicado. E assim, eu trabalho com a minha família, cara. Eu trabalho com a minha mulher, com a minha irmã. E assim, eu confirmo isso. Eu confirmo isso porque não é fácil. Trabalhar com pessoas não é fácil. Mas como que é pra você trabalhar com a sua família, assim, cara? Ô Jefferson... Depois não precisa se comprometer, não, mas... Nada, a gente já teve até reportagens lá na Madrigal sobre isso. Como que é o trabalho em família, né? Aí eu brinco, mistura as coisas? Mistura. Não tem como não misturar o lado pessoal do lado profissional. É muito difícil você separar as duas coisas, porque às vezes você vai almoçar na casa do pai ou da mãe ou da irmã, você acaba falando do negócio. E às vezes os seus encontros são no próprio negócio, na padaria, então você não consegue se separar, enfim, o lado pessoal do profissional. Mas isso é muito mais um trabalho, né, de cada um do que propriamente que seja todo mundo assim. E lógico, né, a divergência com um sócio, você toma uma decisão na hora. Divergência com sócio familiar, seja pai, mãe ou irmã, no meu caso, ele é mais sensível. Mais sensível, porque dependendo de como você trata lá na sua empresa, você pode criar um problema de família. De família, é verdade. Né? É verdade. E você vê muitas empresas, elas às vezes infelizmente se separam, fecham por conta de brigas de familiares, né? Eu não tenho esse problema lá, Jefferson. Graças a Deus, a minha família... Na verdade, a gente brinca da seguinte maneira, a gente confia um no outro, né? E como tem aquela velha regra, né? Se meu pai abre uma conta, e se eu pego um dinheiro escondido, eu acabo depositando na mesma conta, né? Piadinha de português, né? Então a gente não tem esse problema de desconfiança, isso eu acho que é um lado muito bom trabalhar lá em família, mas as divergências são constantes. Sempre tem, né? Você sabe, uma coisa que eu percebo, por exemplo, no meu caso, você falou dessa questão da sensibilidade, eu vejo que a gente tem que recuar muitas vezes, porque às vezes a questão da divergência vai acontecer. Aí você percebeu assim, pô, essa pessoa ainda não entendeu o que eu tô querendo passar para ela. Mas vamos lá, né? É minha mulher, é a minha irmã, então deixa eu respirar fundo. Eu vou ficar tranquilo, daqui a pouco eu vou explicar de outro jeito.
Porque aí as coisas ficam no lugar, né? Porque às vezes é isso, é o timing, né? Às vezes a pessoa não tá no momento. Mas é por aí mesmo. E, tipo assim, a gente tem que... É lógico que a gente já conhece mais, no caso, o seu familiar, sua irmã, igual no meu caso, minha irmã, meus pais. Porque os meus pais estão lá, me ajudam todos os dias, estão lá trabalhando também. Mas as decisões gerenciais, financeiras, enfim, todas as decisões já estão nas minhas mãos e na mão da minha irmã. E com isso, lógico, diminui o nível de discussão, passa a ser por 2, mas ao mesmo tempo aumenta, porque qualquer divergência a gente não tem outra pessoa para fazer lá, intermediar e puxar ou para um lado ou para o outro, né? Mas de qualquer maneira há muito respeito entre eu e toda a família, principalmente minha irmã, né? Sem falar que não tem aí as divergências, né? As brigas mesmo, mas a divergência, né? O chato disso é que muitas das vezes acaba sobrando para o lado pessoal, né? Normal. Então não tem muito. E muitas das vezes a gente não escolhe o sócio, né? Isso é verdade. Num ambiente familiar, numa empresa familiar, você não escolhe. Porque se você for seguir as regras para escolher o sócio, não é só a pessoa que se dá com você. Isso é uma coisa importante, mas é uma pessoa que vai te completar. Sim. Então, às vezes, eu ter a divergência com a minha irmã é muito importante, porque eu tenho um pensamento e minha irmã tem outro. Às vezes saudável pro negócio. Exatamente. Às vezes para relação não é tão bom, mas pro negócio é ótimo. Sim, porque não dá para eu pensar da mesma forma dela e não. Porque se um tem uma ideia errada e o outro acompanha, tá arriscado o navio afundar. Com certeza. Então, porque você só tem um ponto de vista. Sim. Né? E aí, assim, é diferente depois que decidiu, tá decidido. Aí todo mundo rema pro mesmo lugar. Sim. Né? Mas antes da decisão acontecer, na hora de raciocinar, de ter a estratégia, é legal ter divergência. E tem uma brincadeira que eu faço com a minha mulher sempre que a gente vai na Madrigal. Sabe aquele desenho? Até uma vez eu vi lá Família Madrigal. Sim. A gente faz essa brincadeira, vamos da lá, Disney. lá Família Madrigal. Você acredita, assim, que a família de vocês tem um pouco disso? De se complementar, das pessoas poderem se ajudar ali, fazer um negócio crescer? Sim, tem. Acho que... primeiro que tem que ser um objetivo de empresa. Qualquer empresa, o objetivo tem que ser crescer, porque você não está crescendo, você está decrescendo, você está caindo, você está ficando fora do mercado. Então, isso é um objetivo que todos devem ter. E a gente lá, isso vai muito da gente, né? Eu tenho esse mesmo desejo que minha irmã tem, só que a gente tem um problema, Jefferson. O meu pai e minha mãe tiveram sucessores. Eu e minha irmã, a gente tem que repensar por conta da sucessão. Eu já fui case várias vezes de sucessão e agora passo pelo problema daquilo que eu fui case, que é não ter sucessão. Minhas filhas estão na área médica, as filhas da minha irmã também, e a gente está já começando a pensar, porque eu não posso deixar para pensar lá na frente. A gente já está começando a pensar nisso agora. Difícil, né? A gente tem que ver... Tem vários caminhos, a verdade. Se vai ser o exit, se vai... Sim, se a gente vende, se a gente arrenda, se a gente cresce, se a gente coloca outras pessoas para tomar conta. Se faz um filho para poder passar para... Fazer um filho, eu acho que nenhum dos dois quer isso, né? Mas é uma situação que a gente tem que parar para pensar. Né? E a gente já está começando a pensar nisso. Mas você sabe que isso é muito legal, assim, muitas pessoas, você vê, você estava seguindo o caminho tradicional de todo Volta Redondense, né? Que fazia engenharia e seguir na área industrial. Eu também fui por esse caminho durante um tempo, né? Mas, assim, acaba que, de uma certa forma, a nossa família vai, a partir de tudo que elas influenciam a gente, nossos pais, eles vão influenciando a gente a ir por um caminho que naturalmente a gente vai seguir, mas sem se dar conta que está seguindo. No meu caso foi venda. Mas aí eu queria saber contigo, como que era isso, o Paulo pequenininho lá e os pais, como é que foi essa educação empreendedora para você? Por incrível que pareça, quando eu me formei em engenharia, quando entrei na faculdade, tinha as grandes obras, aliás, as grandes obras, elas já estavam, assim, diminuindo. Quando eu saí, para eu trabalhar como engenheiro, eu conseguia emprego em Rondônia ou Roraima ou São Paulo.
em São Paulo, o que iriam me pagar, não pagava o aluguel. E aí eu comecei, São Paulo é caro. por conta própria, a fazer alguns projetos, né, de estrutura, de arquitetura, e até porque eu tinha outros cursos também. Aí abri uma empresa de construção com outros amigos, mas tudo era difícil, né? Você não tinha dinheiro para fazer uma grande construção. E aí meu pai começou a vender o negócio dele para mim. Ele veio e falou: meu filho, do jeito que vai, daqui a 1 ano você compra uma moto. Daqui mais uns 5 anos você dá entrada numa casinha. Quando você formar uns 50 anos é que você vai conseguir comprar um carro melhor, né? Então eu comecei a parar. Fazer conta. Né? Comecei a fazer conta. Na verdade, da mesma forma que meu pai me vendeu aquilo para que eu me pudesse me sustentar e me manter e seguir com o negócio, ele também me vendia algumas dificuldades, né? Sim. Como trabalhar. Porra, na verdade, para quem não sabe, a Madrigal não fecha. Ela abre às 6, fecha às 22 horas, mas quando fecha, eu tenho gente trabalhando de noite para no outro dia ter o pão de manhã cedo. Caramba. Então tem gente que não sabe dessa São quantos situação. turnos lá? Eu tenho 3 turnos. Nossa, Paulo. Então o turno de noite é só 3 pessoas, mas eu tenho que ter as 3 pessoas para fazer. Tem outras técnicas. Paulo, você pode congelar, mas para mim não adianta muito isso, porque o meu volume de pão que eu faço é bem grande. E o que acontece? Eu tenho entregas, às vezes às 5 da manhã, para hospitais, para empresas que precisam ter lá o pão ou os lanches para eles poderem dar, como um hospital, por exemplo. Então a gente tem uma responsabilidade que muitos não pensam nisso. Então, quando você tem um negócio assim e o seu negócio não é tão grande, você fica sempre na cabeça. Então você está sempre ligado. Então meu pai, da mesma forma que ele me vendeu que era bom, ele também não me vendia que era muito bom, porque era sábado, domingo, ano novo, carnaval, Páscoa, eu estava lá direto. Tanto é que eu mudei meu estilo de vida e passei a tirar férias fora dessas épocas. Eu falei, não vou tirar férias do fora Natal. Das épocas que dava movimento. Que geralmente o pessoal está descansando, você está trabalhando mais. Eu estou trabalhando mais. Natal, eu trabalho mais. Rabanada, né? Ninguém fica sem rabanada. Né? Ano novo eu trabalho mais. Então, os grandes feriados aí, a gente acaba trabalhando mais para suprir a população, as empresas, né? Na verdade, é o objetivo da empresa. Então, eu vou falar, eu agradeço, eu não estou aqui reclamando. Claro. No começo, fui, caramba, todas as dificuldades que eu via meu pai passar, filho, eu não quero passar isso não. E você passou. Mas aí eu Quando você vê, você já estava lá. Eu já estava lá, mas eu, tipo assim, a gente vai de boa. Com quantos anos que começou lá? Você começou a gerenciar? Eu, tipo assim, tudo meu foi precoce, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, já tinha feito um curso profissionalizante de 4 anos. Eu saí com 21 anos, praticamente. Acho que só tinha 3 colegas, tinha um até mais novo do que eu, os outros tudo muito mais velho, assim, normalmente 5 a 10 anos mais velho. Então, fui precoce. Primeiro eu fui trabalhando 1 ano, 2 anos, tentando ficar ali na engenharia, até que a gente começou a ver dificuldade, né? Falei, caramba, vou comprar um carro quando? Acho que eu não vou comprar, né? Vai demorar anos. E meu pai brincando comigo, meu filho, vem pra cá. E meu pai já pensava, se vocês não ficarem, eu vou acabar passando e vendendo o negócio. Mas aí na época eu acabei indo, eu comecei a ir aos poucos ajudá-lo. E minha irmã também, que trabalhava no Rio, tinha uma formação na área de publicidade, ela veio e aí acabou nós dois ficando, né? Mas enfim, né? A gente acabou gostando. Aliás, tudo que a gente teve ou criou foi graças ao nosso trabalho, graças à empresa que meu pai fundou. Ele começou, mas vocês deram continuidade. Sim. Porque se vocês não topassem encarar, né, a sequência ali, não ia para frente. E meu pai acaba sendo o meu herói porque pela história dele, né? Ele veio da pobreza extrema. Ele não tinha comida para comer. Caramba. Então, quando ele veio para cá, passou também por muitas dificuldades, porque antigamente não tinha o bacana aqui, em que você fala hoje lá com
o outro lado do planeta em segundos, né? Você vê a pessoa, Era né? carta, né? E às vezes Não, até extraviava. A carta demorava 15 dias para chegar. Quando Nossa. chegava, já acabou o problema, sabe? E meu pai, coitado, histórias, né, que ele passou, contou várias vezes em televisão, em programa. Quando ele teve as condições para voltar para Portugal para ver os pais dele, 3 dias antes ele recebeu a notícia que o pai dele morreu. Poxa vida, cara. E meu pai mesmo, quando fala, ele fala, eu quase desisti para voltar, porque meu sonho era voltar e ver meu pai, levar minha família, mostrar para eles, e eu infelizmente não tive essas condições. Mas enfim, o pai que ele perdeu, ele herdou uma família aqui no Brasil. E meu pai tem o Brasil como a segunda terra dele, hoje a primeira terra, com muito carinho. Meu pai não moraria mais em Portugal, ele gostaria de ir lá visitar, mas morar mesmo, ele Quem mesmo sabe fala. abrir uma Madrigal lá em Portugal. É mais difícil, né? Primeiro aqui, né? Mas eu assim, me dou por satisfeito, legal. porque na minha idade, ter pai e mãe juntos, Poxa, com certeza. assim, é um privilégio. Então eu tenho que agradecer muito ao Papai do Céu, tenho meus pais juntos, tenho a minha irmã me ajudando lá também, que é minha sócia, né? Então, e enfim, né? Isso é muito legal, assim, é bonito ver que você tem essa gratidão pelo seu pai. Às vezes a gente vê muitas pessoas que não conseguem enxergar a importância do papel dos pais ali pra gente poder se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que não é nem assim, mais do que o sucesso que está associado ao financeiro, se tornar uma pessoa melhor, né? Acho que esse que é o grande propósito da vida. E assim, você comentou que fez a faculdade e tudo mais. Você lembra de algum episódio antes, que você era bem novo, que você vendia alguma coisa, que você tinha já essa questão do empreendedorismo nascendo ali ou não? Não, Jefferson, na verdade, como foi, pelo menos comigo, tudo muito precoce, eu entrei tudo sempre muito novo, e eu nem sei hoje, numa avaliação, é igual quando às vezes você chega num ponto de fazer vestibular. O que você vai querer ser? Por uma pessoa muito nova, e às vezes sem as orientações corretas, você chuta e não escolhe aquilo que você acha que é bom. Ou você escolhe uma coisa em que não vai te dar retorno nenhum. E depois, com o tempo, você passa a não gostar, porque, tipo assim, é igual, é tanta experiência, gente brincando, né? Eu até conto isso às vezes. Estava na fisioterapeuta e ela falou, pois aqui era meu sonho. Meu sonho era ser fisioterapeuta. E ela não estava conseguindo emprego, ela era voluntária numa clínica e não ganhava nada. E eu fiquei curioso com aquela situação. Eu falei, mas você está aqui há quanto tempo? 8 meses. Ah, mas você não ganha nada? Aí eu falei, não, sou voluntária. Para eu ficar perto da minha profissão, para eu não desaprender, para eu ficar sempre praticando. Eu falei, legal. Aí ela falou, meu sonho era ser fisioterapeuta. Minha família não tinha condições de pagar a faculdade. Eu trabalhava de noite para estudar. Meus pais voltaram a trabalhar. E a minha formatura foi uma grande festa. Só que eu já estou há 1 ano e meio sem conseguir emprego. Aí eu vi que meu sonho maior era me sustentar. Eu ia entrar numa loja e comprar aquilo que eu preciso, não é nem aquilo que eu quero. Nossa. Então, tipo assim, muitas das vezes essa orientação que tem que ser passada não é passada. Falou tudo, Paulo. Sabe? E aí as pessoas acabam escolhendo áreas que não vão dar nada quando elas se formarem. E isso cria um problema. E até pensar também na pirâmide de Maslow, né? Que começa ali de você conseguir se sustentar, sobrevivência. Sim. Depois que você garantiu sobrevivência, aí vem um próximo passo, que é segurança. Sim. Então, às vezes a gente quer pular todas as etapas e, assim, eu acho que falta um pouco dessa consciência, né? De onde eu estou agora, qual é a minha condição atual e aonde eu quero chegar. Todo mundo pode sonhar e acho que a gente pode realizar também, como aconteceu com seu pai. Mas e aconteceu contigo também, mas é importante a gente entender aonde eu estou começando a corrida, né? E aí isso depende de uma educação que você receba para que você possa pensar. E aí quando eu falo, quando você é muito novo,
você não sabe nem direito o que você quer. É. E eu vejo isso não é só nessa área, às vezes na área médica, por exemplo, que eu descobri a duras penas, não é, medicina é 6 anos, não é 5, por que é 6? Né? Mais um ano pagando, né? Porque minhas 2 filhas fizeram. E a gente vê que mesmo os alunos na área médica, às vezes deixam para o último ano para escolher qual área. Porque são decisões difíceis, né? Hoje, lógico, né? Você tem muitas ferramentas que vão te ajudar a fazer uma escolha. Mas se eu penso lá na minha época, que não tinha nem celular, nem computador, então se dependia de... Pô, se queria fazer uma consulta para saber o que era alguma palavra, você tinha que ter comprado a Barça, né? Dicionário, pegar aquele dicionário, né? Dicionário, aquele... O Aurélio. Deixa eu ver lá o que é, né? Hoje você, em segundos, você faz uma consulta, eu usei Aurélio, né? cara. Eu usei Aurélio. Eu usei muita Barça, né? Barça. Quando meu pai teve condições de comprar, eu usei bastante a Barça, né? Mas e quem não tinha, quem não podia, né? Mas eu acho que o que se tem é a orientação. Eu, na verdade, eu fui indo quase que induzido para o negócio do meu pai, primeiro porque eu comecei a perceber, não, eu quero comprar o meu negócio, eu quero comprar o meu carro, eu quero comprar a minha roupa, eu não quero lá pedir para meu pai e para minha mãe, eu quero comprar, não importa, sabe? Aí eu comecei, não importa onde eu vou trabalhar. Virou a chave, né? Virou a chave. Eu quero ter condição de ter uma vida legal, então, eu passei a ajudar sem reclamar, porque independente dos outros, eu trabalho sábado, domingo, mas isso é uma questão de cada pessoa. É escolha. Né? É escolha, né? E é uma questão de gestão, de se organizar para você colocar a gente lá para trabalhar nesses dias. Aliás, a empresa tem que ser assim, né? Mas muitas das vezes você segue modelo antigo e você... Quando você vê, você está anos fazendo da forma até uma hora que, de novo, você tem que virar a chave e tem que aprender, enfim, os novos processos para você crescer também, para você empreender, né? E dentro da empresa a gente teve, graças a Deus, muito sucesso e poucas empresas passam até do primeiro ano. Pois é estatística isso. Quanto mais chegar em 51 anos com o mesmo CNPJ. Então, que a gente brinca, é o mesmo CNPJ há 51 anos atrás. Mas, como tudo, muitas crises, muitas dificuldades, né? Altos e baixos fazem parte. Pandemia afetou todo mundo, com a gente não foi diferente. E aí, enfim... toda vez um renascimento, né? Porque aí você, vamos dizer assim, vira a chave e vem com novas propostas, novas ideias. Você tem que renovar. Claro. Não tem jeito, né? Mudou a cultura, então você muda também. E a gente percebe isso muito no comportamento do cliente também, né, Paulo? A gente vê isso nos funcionários, nas pessoas que trabalham com a gente, nos sócios, mas a gente também vê com os clientes. E isso afeta diretamente o processo de venda, o processo de atendimento. E o que você, assim, notou nesses períodos de mudança para implementar na sua empresa, assim, tipo, quando que você percebia que era hora de fazer aquela mudança do atendimento, da venda? Eu, Jefferson, a primeira coisa que eu percebi quando você não trabalha sozinho, você tem vários colaboradores, e lá na Madrigal a gente já chegou a ter 127 colaboradores, hoje a gente está com 65 mais ou menos. Na verdade, quem os entrevistava era eu. E a primeira coisa que eu comecei a perceber, quando a gente fazia lá as entrevistas, as pessoas que iam para buscar uma oportunidade de emprego, elas não sabiam se vender para conquistar o emprego. Nossa, isso é grave. Porque aí, tipo assim, aí a gente começa e volta um pouco atrás, porque o nosso sistema de ensino, ele é muito falho. Porque, tipo assim, mesmo quem faz um curso superior, lógico, não são todas as áreas, muitas áreas dá as condições, mas as pessoas às vezes não se ligam ou não colocam isso como prioritárias. Mas quando você sai de um curso técnico, uma faculdade, vamos dizer, as 3 coisas que você vai fazer pro resto da vida: lidar com pessoas, lidar com dinheiro e saber se vender, são para sempre. Se você não sabe se vender, você imagina bem, você sai da faculdade e ninguém te ensinou
como é que você vai para uma entrevista? Sabe? Aí como é que você vai se vender para conquistar o emprego daquilo que você teve um conhecimento? Então isso era a primeira coisa, sabe? Básica. Deveria ser a prioridade. Sabe? Que prioridade? Muitas das vezes, se a escola não ensina isso, que isso devia ser ensinado desde quando você entra nos primeiros anos de estudo seu. Porque ensinar, saber se relacionar com pessoas, que é o problema número 1 aí que eu falo, saber a lidar com dinheiro também não é ganhar dinheiro, é lidar com dinheiro, saber o que pode gastar, administrá-lo, né? E saber como se vender. Porque se você não se vende, você não conquista nenhuma namorada, nenhum namorado, né? Pô, você não consegue se você não sabe fazer isso. E às vezes se a escola não te dá essa oportunidade ou não prioriza essa educação, você fica esperando isso da sua família, dos seus pais ou de quem os cria. Só que seus pais também não aprenderam, não tiveram ensinamento. Sabe o que eu percebo, Paulo? Pegando o gancho disso que você está falando, cultura, cara. É cultural. As pessoas têm esse receio com a venda. Eu lembro quando eu trabalhava na indústria, que os colegas falavam assim para mim: ah, não, fulano de tal ele só se vende. Como se fosse algo ruim o cara se vender. Aí o que eu falava pros caras? Eu falava, sabe o que eu não entendo? Eu não vou falar o nome aqui porque seria antiético, mas eu falava, sabe o que eu não entendo? Você reclama do cara que se vende e ele é ruim. Você é bom e não se vende. Sabe o que está acontecendo? Você está fazendo um desserviço para a empresa porque você está deixando um cara ruim se vender e você não sabe se vender. Então, larga a mão de ser invejoso, vai aprender a se vender porque você é bom pra caramba. Enquanto a empresa não entender isso, você não vai conseguir ser promovido. Você não vai conseguir crescer na carreira. E é isso que acontece. Tem gente muito boa que continua estagnado porque não sabe se vender. Isso é uma educação que deve ser dada dentro de casa e deve ser melhorada na escola. Infelizmente isso não acontece. E aí o que você falou que é cultura é tudo por uma falta de educação. Porque vê a coisa mais absurda. Às vezes, você vai ter que escolher uma namorada. E a namorada vai ter que escolher. Como é que você escolhe uma namorada? Você bota na balança. Como é que você bota uma pessoa na balança? Porque as pessoas acham que não são assim, mas todos fazem isso. A gente julga. Sim, você você vai de acordo com seus valores principais. Então, se o seu valor principal para você se relacionar é fidelidade, é honestidade, é ética, você vai tentar encontrar uma pessoa assim. Então você escolhe desde os valores maiores até os valores menores. O valor menor, eu gosto de uma mulher de olho azul, de olho verde, uma loura, uma morena, isso vai de cada um. Mas os valores principais, os maiores, que é o que você carrega, como principalmente a gente vive numa sociedade, numa cultura em que a fidelidade é prezada, né? Sim. Já começa por aí. Aí o que acontece? Você escolhe a namorada, aí, infelizmente, mulher tem essa cultura um pouco assim, não bem conduzida. É muito normal juntar uma roda de mulheres na casa da tia, da cunhada, num bar, num baile, na faculdade, na escola, para meter o pau nos homens. Quando elas estão metendo o pau nos homens, tem mulher que ainda chega a ligar para amiga: minha amiga, quero ir aí para desabafar com você. Precisa desabafar. Desabafar. Aí o que ela vai lá? Ela faz uma lista do namorado dela, ou do marido, ou do noivo, e vai lá desabafar. Se a amiga é inteligente, ou tem um cérebro bacana, na segunda reclamação, calma aí, você está reclamando de quem? Do seu namorado, do seu marido? Tá, não. Você está reclamando da sua escolha. Foi você que escolheu. Se não deu certo, dê logo. É isso. Mas aí você vai para um trabalho, você... igual eu lá na Madrigal. Mas isso é autorresponsabilidade, viu, Paulo? Sim. E aí é uma questão também... Sim. Mas desculpa, eu te interrompi. Você fala mas num trabalho, quando você transfere isso, muitas das vezes eu coloco isso até nas entrevistas lá, quando você transfere isso para um lado profissional, que é o trabalho, quando as pessoas vão lá, elas querem uma oportunidade de emprego. Você dá a oportunidade de emprego, você fala todas as condições, fala tudo, tá? No terceiro dia, a pessoa está reclamando: uma tem que trabalhar domingo, uma tem que trabalhar sábado, mas só tem uma folga por semana. E aí, tipo assim, mas ele está reclamando daquilo que ele aceitou.
Caramba. Então isso é cultura, isso é educação, sabe? Aí como é que pode ele reclamar da própria coisa que ele aceitou? Como pode ele reclamar da própria esposa que ele escolheu? É isso. Como pode reclamar do próprio marido que escolheu? É decisão. Então isso começa na base de educação de casa. E tem que ser auxiliado por uma escola. Aí, tipo assim, tudo isso se junta, né? Não dá. A gente viu agora na pandemia uma mudança radical de tudo. Mudou muita coisa. Houve uma mudança de tudo. A questão saudabilidade, ela veio muito à tona, porque, vamos dizer assim, todo mundo queria estar saudável para quando contraísse aí um Covid, ela pudesse resistir. Sim, o corpo ficar mais forte. Então, muitos começaram a focar. E a parte de venda, por exemplo, eu vou falar da Madrigal. Eu não tinha delivery. Eu não tinha hortifruti. Aliás, boa parte das padarias no Brasil não tinham delivery. Era um outro canal de venda. A gente teve que se adaptar, né? Se adaptar na hora. E não foi uma coisa fácil. Porque você não tem um histórico que os clientes saibam, não, eu posso comprar pão por telefone, tá? Pelo WhatsApp. Então você não tinha esse histórico. E aí alguns que tinham um pouquinho disso decolaram. Sim. Porque eles tinham. Mas a maioria não tinha. Eu, por exemplo, se você perguntasse antes da pandemia, pô, Paulo, vender pão, entrega de pão, o cara pede 10 pães, você entrega. Você não consegue, não paga os 10 pães, que o pão em si ele é muito barato e ele tem um volume para ser transportado irregular. Se o cara pede um leite, mais uma manteiga, um presunto que acompanha, você é até difícil de acondicionar e o valor desses produtos é muito baixo. Não paga, às vezes, o custo da entrega. Da entrega, é verdade. Só que depois da pandemia, a gente mudou rapidinho, a gente conseguiu descobrir um jeito. A gente achou um jeito para fazer isso. Porque as pessoas não queriam sair Mas de casa. Mas isso é segredo de negócio ou dá para compartilhar? Não é segredo de negócio. A gente fez um repasse dos produtos, como, por exemplo, vários aí fizeram, né? Um iFood. Ele cobra um valor caro para você vender para ele vender, para ele entregar na casa de cada um. E aí tá tudo certo, né? O cara que quer pagar um pouquinho a mais. Exatamente. E receber, beleza. Então aquilo que foi um obstáculo para a gente antes, a gente teve que se reinventar rapidamente. E aí o canal de venda, ele mudou pós-pandemia. Uhum. A gente, no meio da pandemia, quando teve o decreto federal de fechamento de consumo, que foi o Brasil todo, o meu café foi fechado. O meu café tinha 160 lugares. Hoje eu estou com 100 lugares. Lá que eu diminui os lugares, não voltei os mesmos, né? A gente já falou, e agora? Como que eu vou vender? Aí o pessoal ligando. Vocês não entregam, não? Entrega aqui, eu estou precisando do pão, eu não quero sair de casa, estou com medo de pegar doença. Pô, entrega aqui em casa. Então a gente teve que mudar rapidamente. Esses canais de venda apareceram rapidamente na pandemia. Esse processo ele já ia se consolidar, mas de uma forma bem lenta. A pandemia acelerou todos os processos em pelo menos 5 anos. Mas você sabe uma coisa também, Paulo? Eu vi muita gente ficar pelo caminho, muita empresa, por conta da rigidez. E a gente estava falando dessa questão das habilidades, né, do soft skill, dessa facilidade que as pessoas às vezes vão ter de lidar com dinheiro, comunicação, com venda e tudo mais. E eu vejo também essa questão da flexibilidade, cara. Tem gente que é inflexível, tem gente que é rígido. E aí, quando chega no momento de mudar, não consegue mudar a tempo. Né? E eu acho que talvez esse seja o grande benefício, às vezes, de você ter pessoas divergindo de opinião. Porque a hora que você tá rígido, às vezes porque a gente é humano, cara. Tem coisa que eu sou rígido. E aí minha mulher vai falar assim comigo, não, Jeff, ó, aqui não. Vamos por aqui porque você não tá enxergando o que eu tô vendo aqui, né? Então isso é muito... E aconteceu isso lá com vocês? Precisou fazer isso de repente entrar no embate para poder sair da situação? Tudo que é novo, você não sabe nem como fazer. A verdade é essa, né?
E quando você tem que fazer isso de uma forma muito rápida, pô, como é que recupera a venda? Porque as pessoas não saíam mais de casa. Sim. E quando eles saíam, eles faziam uma compra no mercado, que foi os únicos que ficaram abertos assim, de forma quase que integral. Mas a pessoa ia lá e já comprava tudo lá. Então, até o meu movimento na padaria, normalmente não só foi na minha, mas como todas, diminuiu. Porque a pessoa não queria ir em 2, 3 lugares. Mesmo a gente tendo o pão de excelente qualidade, eu disse, não, vou comprar aonde eu for a primeira vez. É verdade. Então, a gente teve que mudar. Aí muita gente começou a ligar pedindo para que eu entregasse pão. Aí eu falei, gente, vamos ter que, na hora, vamos ter que mudar isso. Eu já tinha Você já estava mais flexível, então. A gente já tinha algumas entregas, mas tudo corporativa. Não entrega de casa em casa. Então, a gente, não, vamos fazer o delivery, agora. Aí a gente... Pô, isso é importante, Paulo. Isso é então, muito tipo importante. assim, a gente fala que, tipo assim, a pandemia, ela trouxe novos modelos de venda. Você vê que a venda pela internet WhatsApp, explodiu. né? Vocês vendem pelo WhatsApp também? A gente vende pro WhatsApp, a gente vende hoje por tudo. A gente mesmo? tem um e-commerce, a gente Instagram. vende pro WhatsApp, a gente tem o Instagram, tem o Face. Então, coisa que a gente não se envolvia muito, a gente passou a ter que fazer isso com maestria, ou começar a fazer para que a gente pudesse ter um outro canal de venda. Sim. Que até então, em 45 anos, a gente não tinha. Então a gente teve que virar a chave ali, igual tipo assim, hortifruti. Eu não tenho hortifruti dentro do meu negócio, mas vender maçã e banana eu tenho que vender, sabe? E Porque às vezes a pessoa vê ali, opa, não, esqueci de comprar, vai lá e pá. Você estava falando dos funcionários, né, com relação a eles saberem se vender e eles, de repente, às vezes não estarem preparados para poder assumir um cargo ali que foi designado a eles, ou então eles entraram, mas depois começam a reclamar do negócio que eles fizeram um acordo. E quando você percebe que ele não está atendendo bem o seu cliente no padrão que você espera que seja atendido, o que você costuma fazer e o que você acha que deve ser feito assim, para eles melhorarem? Hoje, o que acontece, eu posso falar de mundo, né? Tipo assim, hoje eu estou presidente do Sindicato de Panificação do Sul Fluminense. Também estou vice-presidente da Associação Brasileira de Indústria de Panificação, que o escritório é em Brasília. Eu sou diretor da CIAP, sou diretor da Brasel, sou diretor da Fijan. E como minha mãe brinca comigo, meu filho, você ganhasse R$10 por reunião, você já estava milionário, né? Mas isso nos traz um ensinamento, assim, muito grande. Sim. E hoje, com todos os setores em que eu acabo me envolvendo, não tem funcionário pronto, não tem colaborador pronto. E depois da pandemia, as pessoas se abriram um pouco mais. Então, as empresas que têm condições, ela tem que treinar seu próprio colaborador. E venda é tudo. Minha padaria, a Madrigal, sem venda não existe. E é um desafio hoje, você primeiro, uma dificuldade de mão de obra, que a gente vê. Eu tive na Alemanha o ano passado, fui na maior feira de panificação e fui em várias reuniões. Qual é o desafio dele? Mão de obra. E eu tive em 2022 na feira de Las Vegas. Qual é o desafio? Mão de obra. Então, isso está tomando uma proporção bem grande. E o desafio de você ter bons atendentes, não é atendentes, são vendedores. Sim. É muito grande. Você tem que treinar. E muitas das vezes, o mesmo problema que a gente vem citando aqui constantemente, as pessoas não vêm treinadas da escola e nem de casa. E vendedor tem que ter energia. Porque se o vendedor não tem energia, ele não faz com que, por exemplo, se ele é um supervisor, um gerente, ele não cria uma cultura na empresa das pessoas focarem os clientes. Quando focam a operação, que pelo menos focar a operação, que deveria ser a segunda premissa, eles acabam focando o colega de trabalho, que é o bater papo, é ficar no WhatsApp. E por mais que você tenha regras, você
tem que quase que construir uma nova cultura na sua empresa. Então, lá na Madrigal é um grande desafio hoje você treinar as pessoas que entram, porque a pandemia trouxe a quebra de vários, por exemplo, restaurantes, que talvez foi um dos setores mais afetados. Foi do restaurante, o setor da hotelaria também foi muito afetado. Conclusão, os cozinheiros que foram dispensados na pandemia tiveram que ir para outro emprego. Porque eles não conseguiram, eles foram dispensados de um lugar e os outros restaurantes estavam tudo fechado ou não podendo abrir por conta de um decreto. Eles tiveram que ir para outra área, eles também tiveram que mudar. E a gente já sabia por estudo que quando voltasse ao normal, a gente não tinha mais o cozinheiro. Olha só. Não tinha mais o padeiro, isso já era estudo. Caramba. Porque ele mudou de área, ele não volta. Ele se alocou. Então, hoje, o desafio de treinar um padeiro, um confeiteiro, um cozinheiro, um pizzaiolo, é muito grande. E aí, cada empresa tem que ter sua fórmula de treinamento. Sim. Nunca esquecendo a parte de venda. Porque mesmo a parte interna, você tem que vender a sua empresa, a sua cultura para eles. E a parte de produção. E a parte de venda, a mesma coisa. Como seu pai fez contigo, né? Sim, na verdade, o nosso primeiro cliente é o nosso colaborador. Então, se você não vende uma cultura para ele, ele não consegue repassar isso e ele acaba sendo, às vezes, o espelho. Sim. E hoje... falou tudo, isso aí é muito importante. Eu vejo, por exemplo, nas outras empresas, porque muitas das vezes eu tenho reuniões com o setor da construção civil, com o setor da gráfica, o setor da cerâmica, o setor da metalmecânica. Então, a dificuldade não está somente num setor, porque todos os setores, entre aspas, foram de alguma forma abalados na pandemia ou tiveram que se estruturar ou mudar para viver numa nova cultura que é pós-pandemia. Eu, quando eu fui para os Estados Unidos e quando eu fui para a Alemanha, eu fui lá para ver o que o país, os dois países de primeiro mundo, você pega os Estados Unidos, é o maior PIB do mundo, você pega a Alemanha, é o terceiro maior PIB, é um país do tamanho de Mato Grosso, sabe? Mas é o terceiro maior PIB, o quarto maior PIB é o Japão. Então, tipo assim, eu fui ver o que esses países estão fazendo depois da pandemia no setor que é o meu setor. E aí, o que você encontrou? Vamos lá. Primeiro, produtos com origem de saudabilidade. Né? Isso é a primeira coisa. Todo mundo... por exemplo, eu tenho uma filha minha, ela é vegana. E, na verdade, a gente acaba aprendendo com eles. Até a ter uma alimentação mais saudável, você aprende com os filhos. Claro. Né? Eles vêm com regras e culturas de alimentação muito mais saudável. Então, o que eu vi, tanto nos dois países, foi produtos de origem saudável. Produtos com fermentação natural. Legal isso. Então, foi os dois, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, eles focaram nisso. E aí, tipo assim, reduziram, por conta da falta de mão de obra, eles começaram a automatizar muitas coisas, porque a mão de obra migrou. Então, hoje tem muita gente trabalhando de home office. E, às vezes, o desafio de você encontrar a pessoa para trabalhar no seu negócio, é difícil. Né? Para você tirar, para ele ficar, não, vou ficar em casa, trabalho 4 horas, 5 horas, ganho quase a mesma coisa, tenho mais tempo livre, faço o que eu quero. Só que, tipo assim, né? O mundo vai sempre precisar de gente trabalhando para atender gente. Então, isso não vai mudar. O que vai mudar é a forma de se fazer isso. A forma de trabalhar, né? Você tinha lá a Revolução Industrial, um jeito de trabalhar, né? No Taylorismo lá, a sequência que o pessoal pegava, passava. Hoje em dia tá tudo informatizado, robotizado, então tem outras formas de atuar, são outros tipos de qualificação, né, que são necessárias. Sim, tipo assim, eu não consigo mais contratar ninguém que não tenha noção de informática. Olha aí.
E hoje, por exemplo, isso é uma padaria, porque a pessoa, para operar um caixa, que é um computador, ela tem que ter uma noção. A pessoa, para operar uma balança, para pesar os produtos, tem que ter uma noção. E aí, você sabe, lá na Madrigal tem desde comando eletrônico, aquelas fichas de consumo, eu tenho catraca, eu tenho totem, eu tenho antena. Meus 5 caixas são computadorizados. Tem um pagamento automático lá. Sim, eu tenho todo o meu sistema nem é daqui da região, de BH. Então, tipo assim, não tem nem mais como trabalhar sem isso. Sim. Então, mudou também o que eu preciso de qualidades, de qualificações, até de uma pessoa que vai entrar no atendimento, mudou. Infelizmente, o nosso país, que já estava quase nas últimas posições de educação, passou a figurar bem ali embaixo depois da pandemia, porque houve um atraso de 2, 3 anos na educação. Eu vejo que essas questões culturais, elas têm assim, acaba influenciando mesmo, tem um papel importante ali em como as pessoas vão se comportar e tudo isso, mas eu também vejo que é muito nosso papel como empresário, sabe, Paulo? Aí falando de empresário para empresário, a gente realmente fazer o nosso, assim, o que eu posso fazer com os meus colaboradores, com as pessoas que estão junto comigo, né? Como vocês estão fazendo lá brilhantemente, olha, temos a cultura aqui, esses aqui são os nossos valores, né? E assim, de vender sempre esse sonho, essa ideia para as pessoas, né? Porque essa manutenção é muito desafiadora. É a mesma coisa de pensar a fidelização do cliente. Não tem como fidelizar um cliente se eu parar de ouvi-lo. E eu sei que vocês foram se ajustando para poder continuar ali mantendo os clientes lá. Cara, desde quando eu comecei a ir na Madrigal, eu não paro mais, assim, eu tô sempre lá, né? Que bom. Batendo carteirinha. Fico tão satisfeito. E assim, é difícil você ver hoje uma padaria que entrega o que vocês entregam, de atendimento, de qualidade, né? Então, eu até quero pegar um gancho para falar um pouco aqui dos nossos parceiros, porque é claro, né? A gente, quando está falando de venda, a gente precisa entender que a gente se vende o tempo todo. E, por exemplo, essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta que eu uso na empresa e que muita gente conhece, é uma ferramenta que facilita muito a gestão, que é o Notion. Eu vou deixar esse QR Code aqui para quem está assistindo, é só escanear, e também tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você consegue baixar mais de 1000 templates de graça. Então isso facilita muito. Hoje em dia está tudo informatizado e é importante a gente ter essas ferramentas para nos auxiliar. Antes de usar barbos, eu só passava sabonete no rosto. Eu sei que você não tem barba, né? Você escolheu não ter barba. Eu escolhi não ter. Mas eu gosto de ter barba porque eu trabalhei muito tempo embarcado e não podia usar barba. Então agora que eu posso, eu falo, agora eu só vou usar barba. Né? Porque antes eu não podia, tinha questão de H2S, de posse de H2S. E aí teve um rapaz que veio aqui e falou, cara, você tem que usar esse produto. E agora eu só uso esse produto porque realmente faz a diferença, minha mulher fica feliz da vida. Legal. E é bem bacana. Sobre o ponto de estúdio, é esse lugar que a gente está aqui. O que você achou do estúdio? Pode ser sincero. Se você não gostou, a gente vai cortar e não vai colocar no ar. Mas o que você achou desse lugar aqui? Ô Jefferson, tipo assim, né, quando fui no primeiro podcast, eu não sabia nem o que era podcast, né? Aí eu tive que perguntar às universitárias que são minhas filhas. Minhas filhas, o que é podcast? Então, é uma coisa que não é da minha geração, né? O que eu estou vendo aqui hoje é uma estrutura top, né? E não é porque eu estou aqui na sua frente, e que você traz a oportunidade de trazer pessoas aqui que, com a história de cada empresário, de cada pessoa que vem aqui, ensina para quem quer tomar uma decisão daquilo que vai fazer na vida. Porque muitas das vezes as pessoas não têm essa oportunidade de ficarem assistindo empresários mais locais, Sim, né, de estarem dando, enfim, né, o seu testemunho, o seu relato de vida, para que as pessoas usem como exemplo ou como não exemplo, não importa, sim, né, e aprendam alguma coisa. Eu brinco lá porque realmente depois da pandemia a gente teve que mudar muitas coisas, mas a gente tem muitos desafios que é realmente
treinar uma mão de obra. E no meu caso ali, tudo é venda. Eu não tenho como não vender. E é um desafio, não só de você treinar as operações que você tem na empresa, como também você treinar ele a ser vendedor. Porque uma pessoa que é tímida, ela é mais difícil de você treinar. Desenvolver ele não sabe nem dar um bom dia, boa tarde. Na verdade, não sabe nem sorrir. E para vender, sinceramente, não sei, mais uma vez, não sei nem como é que consegue arrumar um namorado, você não sabe sorrir. Sorrir, pelo menos sorrir, gente, né? Ou dar um oi, ou um bom dia, ou um boa tarde, isso é fundamental para qualquer vendedor. Aí você vai em muitas empresas em que a pessoa está lá atrás, sentadinho, ou ela está conversando com um colega de trabalho e não focada no cliente, tá? Ou ela está lá no celular sem a menor energia para fazer qualquer atividade que é necessário ser a venda. Às vezes falta interesse, sabe, Paulo? Acho que é isso também. Sim, aí falta a educação, falta a cultura. Então, aí tipo assim, hoje tem vários mecanismos de você aguçar isso, então tem muita gente que está preocupada com o ponto, bater o ponto e não bater a meta. Sim. Então, tipo assim, se a empresa tem meta e se você ganha com a meritocracia, com uma premiação, ainda assim você tem que ensinar seu colaborador e mostrar isso para ele. Aí você tem que vender essa ideia para ele, que ele não sabe, para que ele se motive, para ele ganhar mais. É isso. Então aí, tipo assim, aí vem a total falta de conhecimento de como fazer uma venda. Eles não sabem nem como fazer, não sabem nem, mais uma vez, como se posicionar com o cliente. Sim. Porque eu tenho situações ali que são problemas, mas são muito positivas. Quando está cheio o meu café e eu tenho 100 pessoas sentadas, eu não tenho 100 colaboradores para atender. E a gente tem toda uma tecnologia lá, que é o botão na mesa para você chamar. Você tem toda uma tecnologia. Mas às vezes a pessoa que está passando na mesa, espera aí que eu já vi que você está me chamando, já vou te atender. Bom dia, boa tarde. Só de você falar isso, ele já sente atendido. Já se acalmou. Sim. Você fez até porque você está lidando com comida, sim, né? você fez a sua venda. É como um outlet, é como quando tem essas feiras em que... enfim, aqui tem um famoso Liquida VR, em que você bota produtos lá com baixo preço, aí às vezes numa lojinha enche de gente, e você, não, calma aí, não vou conseguir atender, mas peraí que eu já vou te atender, peraí que eu já vou te... Eu te vi, né? Mostrar pro cliente, eu te vi, sim, eu tô aqui. Exatamente, você, dá o bom dia, bom dia, essa já vi que isso apertou. Boa, Então, tipo assim, e outra coisa, energia, é a pessoa estar bem, só que, tipo assim, tudo isso é uma educação, porque às vezes a pessoa sai de casa, o pai tá doente, sim, o filho tá doente, tem problemas familiares, alguém morreu, aí ele tá também doente, ele chega para trabalhar, a cabeça dele tá a mil. Como é que você ensina ele a separar? Calma aí, aqui não adianta você ficar pensando, você não vai resolver nada, mas é difícil, isso é um treino, um ensinamento, sim, que nem muitas das vezes a gente consegue fazer. Às vezes a gente está com uma preocupação tão grande que você está numa aula, você está lá pensando no seu problema e não prestando atenção naquilo que está sendo educado, ensinado. Verdade. Então isso hoje é um desafio. É um desafio. É um desafio. Hoje, com tantas ferramentas de comunicação, como a gente tem um celular, que a gente vive com o computador hoje na mão, é o dia inteiro com ele na mão. Ontem eu estive visitando a fábrica da Nissan e eu vi que lá na saída tem um corredor em que tem sinalização, porque eles não podem usar o celular lá dentro da fábrica. Mas quando eles saem, tem sinalização igual uma estrada de sentido de quem está saindo e quem está entrando. Por quê? É automático. Todos ao saírem pegam um celular e andando estão olhando para o celular. Para eles não causarem um acidente de um bater com o outro lá, eles botaram um sentido de direção por conta disso. E funciona. Olha só. Porque muitas das vezes você não pode usar o celular no trabalho. Aí você vê um monte de gente indo para o ponto de ônibus com o celular na mão. Não estão nem prestando na rua. Nem olha onde está andando. Nem olha onde está andando. Então, tipo assim, parece que é bobo, mas não é. Não é, não. Então, são tantas informações, né? E hoje
a ferramenta celular tem um lado bom, positivo, e tem um lado também que não é. Você só tem que saber usar ela da melhor forma. E ele é um instrumento de ensinamento, de venda muito boa, como também pode ser um instrumento que vai te deixar ansioso, depressivo e vamos dizer assim, não antenado aquilo que você precisa saber. Porque às vezes você tem tanta informação que você não sabe focar, né? Sim, você não sabe. Às vezes você está no trabalho, você tá aqueles que deixam, aquelas empresas que deixam a pessoa usar celular, porque, por exemplo, no meu caso, lá eu tenho máquinas dentro da minha produção. Por lei é proibido ter som, é proibido ter algum utensílio que os faça ficar distraído. Então, o celular é um deles. Eu não permito que se use celular, porque pode, por uma distração, causar um acidente. Mesmo que as minhas máquinas sejam seguras, ainda assim essa distração acontece. Mas aí é o que eu estou falando, é a importância hoje de uma cultura e uma educação para que a pessoa receba e saiba, né, o que ele quer. Porque para ele se vender, ele tem que saber o que ele quer. É verdade. Se ele não sabe o que quer, ele vai procurar qualquer emprego. E aí, é aquela frase, né? Que, sabe aquela frase? Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Exatamente. Essa é a verdade. Né? E assim, já que a gente está falando sobre essa questão de por onde a pessoa vai escolher, qual caminho que ela vai escolher e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta mais esperada do programa, que é a pergunta que eu falo que é 1 milhão de bitcoins. O que é venda para você, Paulo? Bem, eu vou falar de novo. Venda, para mim, é energia. Se a pessoa não tem energia consigo próprio para se vender ou para vender outro produto, não vai acontecer. Então, para mim, né, é lógico que há várias definições, mas para mim, venda é energia. Se você não tem energia, não vai. Nem para você se vender como profissional, como companheiro, como homem, como pai. Enfim, você não consegue se vender se você não tiver um mínimo de energia. E num trabalho, eu costumo brincar muito, pessoal, gente, pelo amor de Deus, vocês vão numa igreja, reza, presta atenção. Esteja lá, né? Vocês vão jogar um futebol? Joga o futebol. Porque é muito normal, eu falo isso lá, eu já fui no cinema e vi gente dormindo. Pô, o cara paga pra ver um filme e dorme. Fica em casa, pô. Fica em casa, ou não vai, sabe? Então, isso pra não falar outras coisas, né? Você vai namorar? Namora, gente, porque não cabe isso. Então, você dá pra você a devida atenção para o momento. Você vai ficar com seus filhos? Fica com seus filhos. Você vai trabalhar? Trabalha. Então, as pessoas vão pro trabalho pensando nos filhos. Aí, vão para os filhos pensando no trabalho e aí, que tem que ganhar. Era só dividir o tempo certo, pô. O estresse vem. Então, tipo assim, até para você, na hora que você contrata, o treinamento que você vai ter que dar, é um ensinamento para eles de como conduzir no dia a dia, na sua vida. Para quê? Porque um colaborador satisfeito, né, em que a empresa possa ajudá-la a conquistar o seu sonho, porque eu acho que todas as empresas, de uma maneira geral, elas trabalham com os colaboradores e elas têm que pensar nos sonhos deles também, ou no que eles querem. Porque se você ajuda eles a conquistarem o sonho dele, você também conquista o seu na sua empresa. É uma troca, né? É uma troca, então é ajuda. E quando você contrata uma pessoa para sua empresa para trabalhar, e dar oportunidade para ele, porque o emprego é dele, não é da empresa. Eu costumo falar muito isso. Você não trabalha para a Madrigal, você trabalha na Madrigal. É para você que você trabalha. Você está trabalhando exatamente para você, para o seu sustento dos seus familiares. Mas muita gente não tem nem esse conceito básico. Então, aí, tipo assim, as coisas mais loucas. Se ele puder enrolar no trabalho, ele não está enrolando a Madrigal, ou aonde ele esteja, ele está enrolando o trabalho dele, a possibilidade dele crescer na vida, dele mostrar para a empresa que ele tem valor e que ele pode receber mais. Ainda mais quem trabalha com cliente, né, Paulo? Assim,
a pessoa está numa vitrine o tempo todo. Ela está sendo observada. Sim. Não pelo Paulo, pelas câmeras da empresa, nem nada disso. Está sendo observado pelos clientes. E essa é a dica de ouro assim, que eu queria deixar pro pessoal. A gente está sendo observado o tempo todo. Né? E não é nem para ficar paranoico com isso, não. Porque é a verdade. Né? Já dizia lá o George Orwell, né? Então a gente está nessa sociedade que está todo mundo se controlando e se observando. A questão é, o que eu faço com isso? Como que eu me posiciono então nessa sociedade? Eu me posiciono seguindo a manada? Ou eu escolho os valores que realmente às vezes vão dar um pouco de trabalho, porque às vezes são até contra-intuitivos, né? Você parar, respirar fundo, não vou reagir a isso, porque isso aqui não faz sentido. Não foi o que eu aprendi em casa, né? Então, assim, essa é a dica que eu deixo para quem está nos assistindo, nos ouvindo. A gente está sendo observado sim, mas o que a gente pode fazer é como eu vou lidar com essa observação, né? Como que eu vou escolher lidar com isso? É isso, Jefferson. Vamos lá, tudo vem de educação, e a educação forma uma cultura. E a gente tem um dever de casa, acho que é quase um dever de cada pessoa que está aqui, criar um mundo melhor, criar um país melhor, uma cidade melhor, uma empresa melhor, um local melhor. Perfeito. Então, isso é um desafio. Infelizmente, você vai contra aquelas pessoas que querem ficar sempre tendo vantagens, fazendo coisas erradas, né? Então, é o nosso grande desafio. Sim. É você trazer pessoas para serem mais humanas, né? Porque quando uma empresa contrata, ela contrata de boa fé, ele quer as pessoas ali entendendo que elas vão para ali e vão fazer o trabalho. E você tem o desafio de treiná-la, porque você não contrata hoje para nenhum setor funcionário pronto. Não Você contrata. treina, você Tem que treinar. Cada empresa tem seu modelo, seu regimento, suas normas e sua forma de trabalho. Hoje você pega a minha padaria e vai comparar com outras, não tem. Tem melhores? Sim, mas são diferentes. Cada um focado num serviço, num produto ou num modelo, mas o objetivo principal de toda empresa é vender. E aí você tem que, muitas das vezes, assim, tentar ensinar, tentar educar seu colaborador e tentar criar uma cultura dentro da empresa para que ele entenda, porque um puxa o outro. É verdade. Sabe? Porque às vezes você tem lá na sua empresa... Criar uma influência positiva, né, Paulo? Positivo, sempre positivo. Porque quem entrou para trabalhar também está de boa fé. É igual quando você vai para um curso. Qual o objetivo de um curso? Aprendizado. Tem gente que vai fazer curso porque está sozinho em casa, quer dar bom dia para alguém. Então, isso é educação. É educação. E pensa que não, mas isso acontece constantemente. A pessoa vai para o curso para arrumar namorado, vai para a igreja para arrumar namorado, para amigo. E academia, né? Vai na academia para... A gente tem cursos gratuitos, a gente está formulando de padeiro confeiteiro. É mesmo? Feito lá para o Senai. Né? Legal. O Senai tem várias grades de curso, né? Cursos de padeiro confeiteiro e cursos de aperfeiçoamento. Ô Paulo, depois me passa o link, vou colocar na descrição desse vídeo aqui. Que bacana isso, cara. E são cursos que a gente vem trabalhando junto com o Senai, até lá o Centro de Treinamento de Padeiro e Confeiteiro leva o nome do meu pai. Homenagearam ele, colocando o centro, por ser o padeiro dos mais antigos aqui, porque meu pai veio lá de trás da padaria, ou seja, da área de produção. Né? E o que a gente vê, como é um curso gratuito, a gente começou a ter que entender a seleção das pessoas que entram no curso. Porque entrava muita gente, e o Senai não tem como proibir, por exemplo, de pessoas, qualquer um entrar, até por lei. Não pode proibir, mas a gente pode selecionar. Porque a gente via que formaram lá 15, 20 padeiros. Quantos foram para o setor? Para o mercado de trabalho, né? Nenhum. A gente começou a ver, falando, tem alguma coisa errada. Muitas das vezes estava na seleção disso, ou seja, era que a pessoa aposentada,
que está sozinho, entendi. o filho já casou, a filha já casou, está sozinho, o marido morreu, é viúvo, não tem com quem falar, vai fazer o cursinho, é gratuito. Então, tipo assim, Nossa. mas ele vai ser um profissional que vai voltar para o setor, vai ajudar? Não. Ou seja, né, o Então, governo está investindo, sim, todo mas investimento em vão. para nenhum retorno. Nossa, cara. Então a gente está junto lá com o Senai, né? Isso, Senai e Firjan, para que a gente busque, vamos colocar aqui, vamos dizer, uma seleção de candidatos que realmente precisem de trabalhar, queiram ganhar com a profissão e vão para o mercado de trabalho atender. Legal. Senão a isso. gente vai acabar ficando cada vez mais sem... Com a defasagem cada vez maior. Né? Maior. Que é o desafio aí dos Estados Unidos, é o desafio de Alemanha, é o desafio de todos os países. Não, então a gente vai melhorar os centros de treinamento, mas aí tudo, por incrível que pareça, né, acaba sendo venda. Porque você tem que vender esse curso para quem quer se profissionalizar. E você tem que saber selecionar para você aproveitar o máximo do potencial para você empregar esse aluno que está se dispondo a fazer o curso. Então, isso tem que ter um objetivo. Tem que estar conectado, linkado uma coisa com a outra. Né? Sim. Então, tipo assim, ainda assim, é venda. É a gente Verdade. saber vender o curso, saber fazer a devida seleção, porque mesmo que a pessoa não seja do setor, eu vou fazer o curso, tem uma oportunidade. Claro, legal. Paulo, sabe o que eu achei bacana assim, do nosso papo? Que você conseguiu trazer realmente uma impressão de como está agora o setor. Você conseguiu trazer uma visão atual, né, do que está. E é legal, assim, eu não sei quando que vocês estão assistindo esse vídeo, tá, pessoal? De repente você está assistindo esse vídeo em 2040 e sei lá, mas coloca aí quando que vocês estão assistindo o vídeo, de onde que vocês estão assistindo, porque é interessante pra gente saber, né? O vídeo fica rolando ali, então às vezes a pessoa vê depois de muitos anos. E às vezes ainda faz sentido o que a gente está falando aqui. Mas é legal porque nesse momento que a gente está, é esse o cenário. E assim, eu vejo muito otimismo na sua fala, porque é uma fala de alguém que está fazendo a diferença, de alguém que realmente arregaçou a manga para, vamos lá, vamos resolver. A gente tem um problema que é trazer pessoas para o mercado, eu estou aqui para ajudar, então isso é muito bonito, cara. É assim, uma postura muito legal, é altruísta até, né? Porque não é só para fazer o negócio continuar, mas é também uma questão de um trabalho de, não, deixa eu ajudar as pessoas a entrarem nesse mercado, né, sobreviverem, a conseguirem ter o seu sustento. Então isso é muito legal. Parabéns aí pela trajetória. Queria que você compartilhasse com a gente como que faz para achar a Madrigal, que ainda não conhece o trabalho de vocês. Eu acho difícil de não conhecer, né? Mas quem não conhece ainda, o que é a Madrigal e como que faz para encontrar vocês? Ô Gerson, primeiro aí, parabéns aí enfim, né, pelo programa em si, pela oportunidade de estar aqui, podendo colocar um pouco da experiência. Espero que isso seja bom para os seus ouvintes aí, e isso é o que a gente também busca, né? A gente vive buscando conhecimento e muitas das vezes essas oportunidades que nos são dadas aí, vocês estão de parabéns aqui realmente pelo programa, enfim, pelo que vocês estão fazendo aqui, que é ouvir os empresários, ouvir as histórias que muitas das vezes vão motivar outros a fazerem ou vão mostrar alguns caminhos. Isso hoje acho que sim, é vital, é importante. Hoje a Madrigal está lá, 51 anos, no mesmo endereço. Nós estamos ali no Aterrado, um pouco depois ali a rua da prefeitura, da delegacia, do SESI, do SAI, né? Um pouco ali à frente, né? Nós estamos lá num prédio, é um imóvel próprio, tem estacionamento na rua de trás, tem entrada e saída pela rua de trás. E a gente hoje nós funcionamos todos os dias, de 6 às 22 horas, estamos lá funcionando. A gente tem uma diversidade de produtos, de serviços ali dentro. E o que a gente quer de bem, né, como qualquer empresa de bem, é atender sempre melhor o cliente. A gente sabe que uma vez ou outra a gente não consegue, exatamente, às vezes por uma falta de treinamento aos colaboradores, Sim.
ou por não encontrá-los treinados, como a gente vem falando aqui, que hoje não tem colaborador pronto, a gente tem que treinar ele. Como qualquer empresa tem as falhas, mas a gente está assim há 51 anos lá no ramo, né, empregando pessoas, atendendo a população, atendendo os clientes, e sempre a gente quer fazer isso da melhor forma, sempre. E, na verdade, nossa intenção é crescer, é se multiplicar como negócio e resolver o problema da sucessão que a gente precisa. Mas acho que, como qualquer empresa, né, mesmo na nossa idade, a gente quer crescer. E a gente sabe que para crescer, eu também tenho que atender a demanda dos sonhos dos nossos colaboradores. Claro. Eu tenho que satisfazê-los de todas as formas. Então, é a nossa busca. E com colaboradores satisfeitos, você tem um atendimento melhor, uma venda melhor e clientes mais satisfeitos. Ó, eu vou falar a minha experiência aqui. Não tá nada combinado, mas vou falar a minha experiência. Eu sempre tô lá, como eu falei. Sou sempre muito bem atendido. E eu vou deixar uma dica pra vocês aqui. Pessoal, tem um bolo de aipim que eu sempre como lá, cara. Você sabe o que eu tô falando, né? Sim, cara, sim. aquele bolo aquilo lá, aquele bolo é covardia, cara. É muito bom, tá? Então, quando você for na Madrigal, vai lá no Café Colonial, pega o bolo de aipim, que vocês vão lembrar do que eu tô falando. Vocês vão falar assim, caramba, Jeff, obrigado por indicar esse bolo. É muito bom, tá? E o cafezinho expresso, né? Não tem erro. A gente tem alguns produtos característicos. Primeiro, o produto principal nosso, que é o pão francês. É muito bom também, Ele, assim, vamos dizer assim, é imbatível, tem a melhor regularidade, porque um dia ou outro não sai do jeito que a gente quer, mas a gente mantém uma regularidade, tipo assim, 30 dias, 26, 27 dias saiu bom. 3 dias deram uma falha lá. Engoliram barriga, vamos dizer assim. Mas aquela casquinha é muito boa. Sim. Cara, aquele pãozinho é top. A gente tem alguns produtos clássicos ali que virou a sensação, como o macarrão, né, que é aquele biscoito francês, né? O quiche, o bolo de aipim, o nosso cappuccino. O cappuccino então são produtos que muitos clientes vão lá buscando esses produtos já. Esses aí são os mais padrões, né? Então eu tô vendo que eu tô meio fora do padrão. Assim, não, né? Mas você tá... Mas você quer ver um outro que eu gosto muito? É um docinho que vocês fazem de nozes. Eu não sei o nome, mas é muito bom também. Sim. Então você vê, eu sou meio exótico, né, cara? Mas eu fico ali naqueles produtos ali padrão, né? Aquele bolo indiano também, eu sempre vou nele. Que é o certo. O nosso desafio é manter o padrão dos produtos, né? Manter a qualidade deles, numa certa padronização. Isso é o nosso grande desafio lá. Porque a gente tem... A nossa mão de obra não é automatizada, é humana. Sim. Então, não vai sair um produto igualzinho do outro. Então, é um desafio. Outra coisa, nossos produtos são perecíveis, então a gente tem que estar sempre de olho neles, né? Às vezes pode escapar um ou outro, mas a gente está sempre de olho. Mas você sabe um negócio legal? Eu já, assim, agora que você falou essa questão de escapar, já aconteceu comigo. De eu comer o bolo de aipim e eu falar assim, poxa, tá um pouco diferente, mas assim... O atendimento é tão maravilhoso, cara, que os caras... Não, pô, pera aqui. Eu sei que você gosta desse bolo, então vou ver o que deu de errado e tal. E a resolução é muito legal, né? Porque tá tudo bem, a gente é humano, cara. A gente erra nas nossas relações, a gente vai errar, às vezes, alguma coisa. Mas eu acho que essa cultura que você trouxe aqui é o que vocês vivem lá. E eu achei muito legal, porque eu sou cliente de vocês e eu vejo isso acontecendo no dia a dia. Então isso é muito bonito, porque não é uma conversa de boca pra fora. É de alguém que faz e pratica isso. Então isso é legal pra caramba. Sim. Eu fico satisfeito de ouvir isso da sua parte, né? Igual a gente ouve lá de muitos clientes. Em um ano a gente teve crescimentos assim substanciais. Bacana. Quando a gente compara com o Brasil, porque como eu ando bastante, tem algumas consultorias, né? Eles fazem consultorias em padarias de Rondônia, do Acre, Rio Grande do Sul, e a gente sabe mais ou menos como estão os nossos números. E reflexo de bom atendimento e de produto é aumento de venda de clientes, de tudo. Uhum. E quando você tem venda, enquanto que o mercado está crescendo tipo 7,
4%, em alguns setores você tem venda crescendo de 18%, 20%, você vê que está fazendo diferença. Legal. E no mercado altamente competitivo. Porque hoje as padarias, por exemplo, antigamente o supermercado não abria domingo, não abria feriado. Hoje os mercados abrem todos os dias. Antigamente farmácia só vendia remédio. Hoje farmácia vende água, leite, picolé, sorvete, chiclete, tudo, né? bombonier, enlatados, né? Eu nem sei como é que isso foi possível, mas a lei permitiu, Abriu né? o KINAI ali. Eu não posso vender remédio, mas eles podem vender os produtos de alimentação. Aí eu não vou discutir isso, mas a gente passou a ter uma concorrência de todos, todos com todos. E você crescer nesse ambiente é sinal que você está fazendo diferente. Poxa, com certeza. Então, tipo assim, muitas das vezes, uma dificuldade, porque você não tem condições de ficar toda hora reformando o seu negócio. Então, muitas das vezes, quando você tem um crescimento sem reforma, é que você está fazendo o trabalho correto. Vou te falar, Paulo, eu atendo algumas empresas em consultoria presencial e uma coisa que eu noto, tá, que faz a diferença e que provavelmente foi o ponto principal de vocês. Talvez você discorde de mim, mas é assim o que eu vejo, tá? Vocês não comoditizaram os produtos de vocês. Porque pão de sal é commodity. Mas vocês conseguiram trazer ali algo a mais, né? Mesma coisa na lanchonete, mesma coisa no... Então, eu acho que o grande desafio das empresas é sair dessa comoditização e falar assim, tá, beleza, esse aqui é um produto padrão, mas como que eu faço para mostrar o diferencial da nossa empresa e não ter como ninguém bater de frente com a gente? Pô, são 51 anos, não são 51 dias, né? Então... Sim. É bem por aí, cara. Não, você quer ver um dado que pra gente foi relevante, mas é de trabalho mesmo, e as pessoas acham que a gente não está em cima de produtos com qualidade, em cima de um atendimento, de uma venda top. A gente está em cima constantemente, todos os dias, de manhã à noite. O nosso pão francês cresceu em quilo de março do ano passado para março desse ano 15%. Em quilo, não em valor. Uhum. Eu cresci 15%, enquanto o mercado das padarias está caindo menos 1% no Brasil. Nossa. Porque ele sofre uma concorrência dos supermercados e de outros que vendem pão. Eu cresci 15%. E se eu for comparar, março desse ano bateu todos os recordes de calor. Março do ano passado estava mais fresco ou não tão quente. E o calor ele influencia a venda no caso de um pão ou de um café. A pessoa gosta de tomar um café quente, apesar de ser cultural, mas no frio. E a pessoa gosta de comer um pão quente, mas no frio. A gente aumentou a nossa venda 15%. Num pão francês, no maior calor histórico de março. Poxa. Então, tipo assim, isso é trabalho. Aí, isso é trabalho de qualidade, a gente foi pra cima mesmo. Só pra você ter ideia, a gente recebe foto do pão de manhã, de tarde, de noite. Você pra recebe gente foto ver do pão pra analisar foto a do qualidade. pão pra analisar. Porque às vezes a Olha gente só, não tá cara. na empresa, então a gente tá toda hora cobrando isso. Porque sempre foi nosso carro-chefe. Enquanto muitas padarias hoje de São Paulo já não se preocupam mais com o pão francês, que é o carro-chefe de boa parte das padarias, mas muitas padarias de São Paulo, Belo Horizonte e Vitória, por exemplo, Vila Velha, já não se preocupam mais com esse produto. Eles vendem outros produtos, e muitos baseados em fermentação natural, e a gente não se preocupou porque é o produto mais barato. Que é o produto de entrada. É o produto de Se entrada. você consegue entregar qualidade Sim. no produto de entrada, você consegue justificar. E é o produto que o pobre tem acesso. Não é só o rico, ele tem o acesso. Se você buscar um produto que seja um alimento para uma pessoa, é o pão. Né? Como diz, foi o primeiro pão que Jesus partiu, né? O primeiro alimento do mundo, né? A gente tem lá um foco especial nele, mas os outros produtos também. Sensacional. É reflexo. Muito legal. Paulo, antes da gente encerrar, eu queria que você trouxesse, de repente, alguma mensagem, algo que você não falou ainda, que você gostaria de compartilhar com o pessoal, que, de repente, pode ajudá-los aí nessa caminhada empreendedora,
A gente sabe que não é fácil, né? Mas o que você diria para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo aí? Eu, tipo assim, a gente já falou bastante coisa, Jefferson, mais uma vez aí, obrigado aí a todos que estão aí nos ouvindo, né? Parabéns aí pelo sucesso do programa, isso é muito bacana. E o que eu falo, né, muito mediante o que a gente vê, é muito que eu falo com as minhas filhas, porque amanhã eu não vou estar mais aqui, eu não vou viver o resto da vida, né? Então tem que deixar minhas filhas independentes. Para todos, né? Se você vai fazer uma coisa, faça com amor, né? Faça com desejo, ou não faz. Porque se é a mesma coisa, a gente já falou aqui, vai trabalhar, trabalha. Vai namorar, namora. Vai cuidar dos filhos, cuida dos filhos. Vai estudar, estuda. Então, é focar naquilo que você está fazendo. Tem muita gente que foca em 10 coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. E outra coisa, mas quer ser reconhecido. Quer ser reconhecido no trabalho sem demonstrar que está trabalhando. Demonstrar que está energizado ali. Então, não dá para você ir. Você já chega na aula desanimado, você não aguenta isso. Você vai trabalhar desanimado, mas é o seu emprego. É o seu ganha-pão. A escolha que você fez. É o seu ganha-pão. Gosta da gandaia, mas quem paga a gandaia é o seu trabalho. É o seu salário. Então, preserva o seu emprego, o seu trabalho, a sua vida, né, os seus valores. Então, o recado esteja com foco naquilo que você vai fazer, né? Então, isso que eu acho que é o mais importante. E coloque energia nisso. Sem energia, não vai. Não vai. Né? Verdade. Poxa, muito legal, Paulo. Parabéns aí pela trajetória. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Pessoal, um recado importante é que para a gente continuar tendo energia para fazer esse programa aqui, eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Eu não cobro nada para poder colocar isso no ar e pretendo não continuar cobrando, porque eu acho que é uma informação de qualidade para vocês. Às vezes a gente esquece, né? Tá vendo o vídeo ali, esquece. Se inscreva, porque assim você tá me ajudando, tá me motivando e me trazendo energia também. E se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, não coloca que não gostou. Só sai do vídeo, tá? Que aí você já tá me ajudando também. E Paulo, mais uma vez, parabéns aí, muito obrigado. Tá? Obrigado pela oportunidade. Valeu aí. mesmo. Parabéns, e pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda.